Imagine escutar um som estranho vindo das profundezas do oceano. Seria de um golfinho ou de uma toninha? A maioria confunde esses dois animais. Mas a verdade é que as diferenças entre eles vão surpreender até os maiores fãs da vida marinha. Você acha que golfinhos e toninhas são quase a mesma coisa? Prepare-se para repensar completamente tudo o que já ouviu até hoje. Porque por trás desses nomes existem segredos que mudam nossa compreensão sobre o oceano. Você sabia que golfinhos e toninhas nem sequer pertencem ao mesmo grupo científico? Apesar de tantos acharem que são apenas versões diferentes do mesmo animal, os golfinhos fazem parte da família Delphinidae. Já as toninhas pertencem à família Phocanidae. Isto significa que a distância genética entre eles é maior do que muita gente imagina. Quase como comparar cães e lobos. Por que tantos livros ilustram esses bichos da mesma forma? Já notou que os golfinhos sempre são retratados com aquele famoso sorriso e focinho alongado? Isso tem razões anatômicas reais. O bico dos golfinhos, chamado de rostro, é bem pronunciado e alongado, enquanto as toninhas têm um rosto arredondado, sem quase nenhum bico, tornando sua fisionomia muito diferente, mesmo que a distância pareçam semelhantes, e não é só o visual que separa esses animais. Os golfinhos costumam ser mais esbeltos, enquanto as toninhas são geralmente mais rechonchudas e compactas. Agora, se acha que as diferenças param por aí? Espere só até ouvir sobre os dentes dessas criaturas. Os dentes dos golfinhos são pontiagudos e cônicos, e podem chegar a mais de 100 em algumas espécies. Já as toninhas têm dentes achatados, como se estivessem adaptadas para outro tipo de alimentação. Você consegue imaginar quantas presas diferentes cada uma consegue capturar apenas por causa desse detalhe? Se que agora vamos mergulhar numa curiosidade sobre os sons misteriosos desses mamíferos aquáticos. Você já escutou aquele famoso clique dos golfinhos? Eles se comunicam através de uma variedade impressionante de sons, estalos e até ecolocalização para caçar e conversar com outros do grupo. As toninhas, por outro lado, são muito mais reservadas. Seus sons são mais suaves e menos complexos. Essa diferença nos sons não é só questão de timidez, mas está relacionada ao modo de vida de cada animal e até à profundidade onde costumam nadar. Os golfinhos são conhecidos pelo seu comportamento altamente social, chegando a formar grupos com dezenas e às vezes centenas de indivíduos. Brincam e até ajudam uns aos outros em situações de perigo. Já as toninhas são notoriamente discretas e solitárias, preferindo pequenos grupos ou até mesmo nadar sozinhas. E aqui vai uma curiosidade que quase ninguém imagina. Por mais amigáveis que pareçam, os golfinhos podem ser bem competitivos. Enquanto toninhas são consideradas algumas das criaturas mais tímidas e reservadas do oceano, além do comportamento social, há também diferenças marcantes nos habitats. Golfinhos podem ser encontrados em oceanos do mundo todo, desde águas tropicais até regiões temperadas. Existem até algumas espécies de água doce, como o boto amazônico. Toninhas, por sua vez, gostam de águas frias e temperadas, principalmente em regiões costeiras do hemisfério norte e do hemisfério sul. Você já se perguntou por que quase ninguém observa toninhas em aquários ou parques aquáticos? A resposta é simples e surpreendente. Toninhas não sobrevivem bem em cativeiro. Enquanto os golfinhos podem aprender truques e interagir com humanos, as toninhas geralmente se estressam e adoecem rapidamente. Isso aconteceu porque seu metabolismo e comportamento não suportam o confinamento. É uma das razões pelas quais tantas pessoas nunca viram uma toninha de perto ou nem sabiam que elas existiam. E tem mais. Espera até você descobrir a longevidade comparada dos dois animais. Golfinhos podem viver até 50 anos ou mais em condições ideais, enquanto as toninhas raramente ultrapassam 20 anos. Essa diferença de expectativa de vida está diretamente relacionada ao consumo calórico, à estrutura social e às pressões ambientais sofridas por cada grupo no seu habitat. Agora, você imagina como isso afeta a reprodução dessas espécies? Acompanhe, porque o ciclo de vida delas reserva outro segredo. Os golfinhos têm um dos sistemas de acasalamento mais complexos do reino animal marinho. Competem por parceiros e podem acasalar durante o ano todo. Dependendo das condições ambientais, as toninhas, pelo contrário, são muito mais discretas e possuem temporadas de acasalamento muito mais restritas, e o vínculo entre mãe e filhote é fortíssimo, com a mãe protegendo o filhote quase o tempo todo. E se você pensa que as diferenças acabam aqui, vai se surpreender ainda mais com o papel ecológico desses animais. Os golfinhos são predadores do topo da cadeia alimentar marinha.
regulando populações de peixes e até mesmo de outros mamíferos aquáticos, em alguns casos. Eles impactam indiretamente a saúde de seus ecossistemas ao manter o equilíbrio populacional. As toninhas também são predadoras, mas seu papel é mais local. Controlam pequenos peixes e invertebrados nas regiões costeiras. Parou para pensar em como essas diferenças afetam até mesmo a pesca comercial e a sobrevivência de comunidades humanas? Por causa de sua inteligência e adaptabilidade. Golfinhos já foram treinados até para missões militares e para auxiliar pescadores em diversas partes do mundo. Toninhas, devido à sua timidez extrema, raramente interagem com humanos e acabam sofrendo mais com ameaças ambientais, como redes de pesca e poluição, que muitas vezes se salvam da extinção com programas de proteção. As toninhas, como a célebre toninha do rio Yangtze, chegam à beira do desaparecimento quase sem que ninguém perceba. Quer saber um dado chocante que pouca gente conhece sobre sua inteligência? Golfinhos estão entre os poucos animais conhecidos capazes de reconhecerem sua própria imagem em um espelho. Forte indício de autoconsciência. Eles usam ferramentas, criam estratégias cooperativas e têm até sotaques regionais dentro dos bandos. Já as toninhas, embora mais tímidas, possuem cérebros grandes e comportamento cognitivo sofisticado. O que será que faz tantas pessoas subestimarem essa genialidade silenciosa das toninhas? A explicação está na nossa obsessão por animais expressivos e brincalhões. Os golfinhos se aproximam dos humanos, enquanto as toninhas quase nunca são vistas em águas abertas devido à sua natureza esquiva. Essa diferença de comportamento acaba moldando nossas percepções, deixando as toninhas em segundo plano. Mas, se você pensa que já sabe o suficiente, agora vem a revelação mais surpreendente sobre como esses dois animais enfrentam ameaças ambientais. Em pleno século XXI, a maior ameaça para ambos nem são predadores naturais, mas sim a poluição marinha e as mudanças climáticas. Golfinhos sofrem especialmente com metais pesados e queda na oferta de peixes, enquanto as toninhas são extremamente sensíveis à poluição sonora, como motores de navios e explosões submarinas. Essa diferença faz com que ações de proteção ambiental precisem ser planejadas de maneira totalmente específica para cada grupo. Agora que chegamos ao ápice. Existe uma diferença anatômica, quase invisível, que separa completamente golfinhos e toninhas. A verdadeira chave para distinguir um golfinho de uma toninha está na barbatana dorsal. Golfinhos quase sempre têm barbatanas dorsais curvas, lembrando uma foice, perfeitas para cortar as águas em alta velocidade. Já as toninhas têm barbatanas dorsais triangulares, menores e retas, quase como uma ponta de faca. É uma característica sutil, mas olhando com calma fica impossível confundir. Mesmo especialistas, dependendo do ângulo de avistamento, podem se enganar se não observarem esse detalhe. Agora que você conhece essas diferenças, do sorriso típico dos golfinhos ao formato singular da barbatana das toninhas, é possível perceber o quanto o nosso conhecimento do oceano depende dessas pequenas observações. Da genética ao comportamento social, do som à longevidade, cada detalhe reforça que golfinhos e toninhas são protagonistas próprios no cenário marinho. Surpreendente como tanta diversidade cabe em dois animais tão próximos visualmente. Não acha? Recapitulando, da anatomia ao som, do comportamento grupal à vulnerabilidade ambiental, tudo separa golfinhos e toninhas muito além do nome. Cada um joga um papel fundamental na manutenção do equilíbrio do oceano e revela segredos preciosos da evolução. Agora quero saber, depois de tudo isso, qual dessas curiosidades mais te surpreendeu e qual animal você gostaria de observar mais de perto?